Graças a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Muito bem, irmãos. Nós vamos nos preparar agora para a palavra, receber o pastor Ailton Dantas, da cidade de Jandira, São Paulo, estado de São Paulo. Já passei ali na cidade de Jandira, Itapeviva, Carapicuíba, Presidente dos Bestes, tudo aquele local ali, já passei tudo aquela região toda. Deus abençoe o pastor, que vai trazer a palavra. Deus abençoe a cada irmão e irmã. Né? Como os irmãos já sabem, nós temos a rádio FM 100,3, 24 horas no ar, com mensagens de 1 em 1 hora. Temos estudos novos que nós estamos transmitindo. E também tem cerca de 500 vídeos no nosso canal no YouTube, na TV Fundamental. Como também hoje, por exemplo, a mensagem de hoje com o pastor Ailton. Se vocês quiserem amanhã ou hoje ainda assistir novamente pelo YouTube, é só vocês entrar lá no YouTube, digitar TV Fundamental, você vai lá ouvir novamente a mensagem. Amém? Amém. Nós vamos ficar de pé e nós vamos... Eu vou convidar aqui o pastor Alcides para fazer uma oração. Uma oração para que Deus possa abençoar. Pastor Alcides, pode vir aqui na frente, dar também sua boa noite, fazer uma oração para Deus abençoar. Creio que todos aqui estamos com o mesmo propósito e objetivo de ser ricamente abençoado por Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós cremos que nós vamos sair daqui abençoados. Amém. O profeta irmão Brando diz, se você deseja sair daqui curado, é só você regar a palavra de Deus com um amém. Amém. Eu gostaria de ler um parágrafo. Glória a Profeta Deus. irmão Sim, Brando, louvado a seja mensagem Crença de Maria, no parágrafo 31, diz assim: nós poderíamos ver 500 pessoas nesta noite, o que seria então um bom sinal de um que avivamento irá acontecer. Nós não precisamos ter 500 pessoas no altar. Nós apenas temos que tomar a palavra de Deus Amém. acerca disso Amém. e começar a regozijar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Alguma coisa acontecerá. Amém. Glória a Deus. E que trará a palavra vida enquanto nós o regamos com louvores? O que faz uma semente crescer? A água. Amém. O que faz a palavra de Deus crescer são os louvores a Amém. Deus. Amém. Quando Jesus lhe disse para esperar no cenáculo ou na cidade de Jerusalém, até que fosse revestido com o poder do alto, Amém. aquela palavra caiu aos seus ouvidos. Amém. E eles estavam no templo continuamente louvando a Amém. Deus dia e noite. O que eles estavam fazendo? Regando aquela promessa. Amém. Então, repetidamente, veio um som do céu como um vento veemente e poderoso, e aquilo encheu toda a casa onde eles Amém. estavam sentados. A palavra tinha sido regada e ela tomou a vida e começou a crescer. Amém. Se vocês estão querendo um avivamento, começa a regar a palavra Amém. da promessa. Isto faz-me sentir religioso. Amém. Se você quer sair da cadeira de roda, começa a regar a palavra. Aleluia. Se você quer sair daquele câncer, começa a regar a palavra. Aleluia. O pequeno Rick aqui, esta noite, é um testemunho de que Deus cura o câncer. Aleluia. Ele cura o câncer. Ele cura toda a nossa enfermidade. Milhares de
grande prova infalível disso, nós temos visto isto. Amém. Porque no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 1 diz: quem deu crédito à nossa pregação é a quem se manifestou o braço do Senhor. Porque foi subido como renovo, e perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha formosura, não tinha nenhuma beleza, para que alguém visse e desejasse. Ele era desprezado entre todos os homens, mas ele tomou sobre si a nossa enfermidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E o profeta irmão Branco disse: se você falar assim, Senhor me cura, o que ele pode dizer para você? Eu já te curei. Amém. Basta você tomar posse da sua cura, meu irmão. Pai celestial. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui nesta noite para receber de Ti a bênção, para receber de Ti, Pai, a Tua palavra. E eu creio, meu Deus, perfeitamente, que nenhum de nós sairá daqui da mesma maneira. Nós sairemos daqui melhores, nós sairemos daqui repositivos, nós sairemos daqui que tomar o pregador nesta noite, sobre o controle, sobre a tua visão, que todos nós possamos receber estas bênçãos no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Pastor Alcides. Deus abençoe. Nós vamos então cantar Somente Crer e receber o pregador, o pastor Ailton. Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém. Lembre-se, a atitude de adoração. Evidentemente que o Espírito Santo não está privado de você glorificar a Deus, de você gloriar a Deus, de você dar seu amém, seu glória a Deus. Deixe que o Espírito Santo tome controle. Amém? Muito bem. Nós vamos então inclinar as cabeças e cantar Somente Crer, tudo é possível, somente crer. E à medida que o pregador vai pregando, você em espírito vai pedindo: Deus abençoe o pregador, abençoe o pregador, abençoe o pregador. Amém, Jesus. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente tudo é possível, somente Santo Deus. Irmãos, boa noite a todos. Em nome do Senhor Jesus. Eu saúdo que o Senhor continue nos abençoando nesta noite. Amém? Pode sentar. Se encontra me acompanhando a minha esposa, Delaide, fique de pé, por favor. Meus dois filhos que estão filmando aqui, o Manaém e o Eliabe, fique de pé, está lá. Eliabe. Estão aí, Deus abençoe vocês, pode sentar. Amém. Nos acompanha também o nosso irmão Rodney e sua esposa, seus dois filhos estão ali. Também eu estou alegre por ver o nosso irmão, o pastor Alci. Estive com ele ontem à noite na sua congregação. Foi uma grande bênção e a bênção estendeu até aqui. Amém. Obrigado por o irmão ter vindo estar conosco também. Deus te abençoe grandemente. Eu quero trazer também a saudação de toda a congregação. Amém. Aqui só tem 4 comigo, né? Representando Jandira. Mas eu estou muito abençoado, porque mais uma vez eu me recordo que esse varão de Deus, eu vi ele pela primeira vez, foi o ano retrasado, lá em Pedro Leopoldo,
não é isso? Aqui, depois de Belo Horizonte, não é isso? Foi lá onde eu estive no ICOP, e eu vi ele ali por primeira vez. Depois disso, não se lembra se nós tivemos. Não, só conversamos por telefone, né? Muito bem, ele falando que conhece toda a minha região ali, está vendo? Agora ele vai poder mais passar por lá se chegar na minha casa. Eu tenho uma segunda casa lá para almoçar, dormir, assim por diante. Tá? Muito bem. E qualquer um dos congregados contigo, tendo o seu conhecimento, não tem nenhum problema. Minha casa, o pastor Silvio já sabe, já fui lá, nem sabe como é que é. Amém. Né? Muito bem. Eu não tenho nada aqui na terra. Amém. Deus me deu para desfrutar e com aqueles que se dispõem e disponibilizam de chegar até onde eu estou. Ele também desfruta do que temos. Somente isso. Tá? Deus os abençoe, meus irmãos. Eu quero então somente trazer para vocês aqui 2 escrituras na Bíblia, porque eu não sou pregador. O pregador é o profeta William Branham. Aqui eu fiquei me alegrei muito. Eu já ouvi o profeta pregando aqui. Depois o próximo pastor Alcir também repetiu algo importantíssimo. Se tivesse ido embora agora, já tinha sido abençoado aqui. É verdade. Se alguém esperou a bênção, vai cair mais. Mas já caiu um montão de bênçãos aí. Eu mesmo já recebi muita bênção. Ao entrar, já entrei aqui ouvindo a voz do profeta. Não é fácil. Não é qualquer lugar que você acha isso, nem no nosso país e nem em outras nações. Não é em qualquer lugar. Aqui, lá em Janeiro também consegue. Chega lá, vocês escutam o pastor, que na verdade chega ali e escutar o profeta. Amém. Porque ele é o pregador da mensagem, né? Quando eu vou no sistema internacional, como estive aqui em Betim, uma igreja evangélica, fui convidado, eu estive ali e ali eu preguei o evangelho. O evangelho do tempo do fim. E até este nome, William Marion Branham, foi citado naquele púlpito, em uma denominação. Não houve reações negativas de maneira alguma. Quem me acompanhou, o irmão Rodney, família, me acompanhou a minha família. Viram como fomos bem tratados, bem recebidos. E eu vim de bom agrado, dando glória a Deus e aleluias e amém. Amém. Desde o pastor. Sentou no meio do povão lá e ficou quieto lá e não me compressou em nada. Falou, me deu toda a liberdade. Desde quando chegamos, recebeu a gente muito bem. Eu nunca tinha visto ele antes. O Senhor me levou ali para isso. E a mensagem do profeta foi dada para ele em livro. Sim, que eu terminei, entreguei para ele. Não entreguei para o rebanho. Entreguei só para ele. Vamos aguardar agora o que vai acontecer. Tá? Aleluia. Muito bem. Então, foi uma bênção para mim muito grande. Foi uma coroação. Eu vim agora dessa vez que eu vim aqui. Eu vim aqui em maio. Eu ainda não conhecia ele direitinho, então deu para o meu recorrido aqui nessa região, não deu para vir até aqui. Mas saí aqui já prometendo a ele que ele ia vir. Estou cumprindo. Amém. Entendeu? Amém. Se eu chegasse e disser, não, pastor, você vai só ficar sentadinho escutando, para mim era uma bênção. Só em revê-lo e a todos os meus irmãos, isso é minha, porque nós estamos no tempo da promessa. Amém. Amém? A maior promessa está para mim e para vocês. Deus nos abençoe. Vamos entrar com o que mais interessa, que é a palavra profética para a hora em que vivemos. Amém? Vamos trazer aqui 2 versículos que o profeta trouxe neste sermão profético intitulado Provando Sua Palavra. Amém. Existe uma provando a sua palavra e esta é provando sua palavra. Então está trazendo isto aqui. Algo muito importante que hoje fui inspirado à tarde para isso. O Dinei estava comigo ali, sentado, ele falou, olha, agora fui inspirado. O que queria trazer aqui? Eu não sabia o que ia trazer aqui. E ele me inspirou a essa mensagem, provando a sua palavra. Então ele trouxe esses 2 versículos, Hebreus 13, 8. É um versículo conhecido de todos vocês que estão nesta mensagem. 13 e 8. Convido a ficar de pé para a leitura da palavra. O profeta disse isso, já uma ocasião, vocês conhecem isso melhor que eu. Eu estou, desde 2007, esta mensagem me alcançou. Não por dignidade. Não tinha condições, nem capacidade alguma de sair de onde eu saí. 25 anos ali, em uma mensagem paralela a esta. Supostamente verdadeira. Eu convivi ali 25 anos e foi ali que eu ouvi esse nome, William Marion Branham. Só que eu não tinha acesso às mensagens. Mas hoje tive o privilégio de sair dali desde 2007. Desde 2007. Foi quando Deus me tirou dali com um braço forte. Não foi fácil me sair dali.
Não tinha nenhuma estratégia e nem capacidade nenhuma de sair dali. Ele é que me tirou. Porque ele me mostrou as contradições. E eu vim para a mensagem verdadeira. Amém. Profeta para o tempo do fim. Amém, meus irmãos? Então, 13:8 diz, de Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém. E o outro que ele trouxe foi, neste sermão, foi 24 de Mateus 37. 24 de Mateus, versículo 37. Então, que vamos estar lendo, limitando-se assim a trazer a porção, porque tantas porções maravilhosas já ouvimos aqui nesta noite. Amém. Vamos seguir ouvindo mais algumas porções maravilhosas também, da parte do profeta. Aleluia. 24, versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Amém. Pai Celestial, Assim, Deus. nós te agradecemos por esta oportunidade Sim, Jesus. e que o Senhor já nos concedeu de juntos ouvir o que já ouvimos, Senhor. Palavras inefáveis, Aleluia. palavras que está realmente nos preparando Obrigado. e produzindo em nós o efeito da transformação. Amém. Por esta palavra do criar dos céus e a terra e tudo que neles há. Amém. E a mesma palavra que tu criarás o nosso novo corpo, Aleluia. nos dará o direito de ser arrebatados Sim, para amém. encontrar com o Senhor nos ares. É assim que nós cremos e agradecemos Amém. no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Alguém tem algum hino? Ainda tem, pastor? Tem alguém? Não? Muito bem. Qual horário que o irmão tem aqui? O horário estabelecido. Está dentro, né? Amém. Deus abençoe. E vamos então. Veja, eu só li 2 versículos, porque o profeta, nesta mensagem, provando sua palavra, ele nos trouxe algo muito importante. Até porque isso é uma introdução, ou seja, um comentário de introdução ao que vamos ouvir diretamente do profeta. Vocês e eu em 2007, que essa mensagem me alcançou. E nela está confirmando esta mensagem profética, trazida pelo profeta de Deus, William Marion Branham, está confirmando o que está escrito em Tessalonicenses, capítulo 4. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. E Tessalonicenses, capítulo 4, do 16. 13 em diante. Ressurreição, transformação e arrebatamento. Então, esta mensagem está confirmando que este é o tempo. Amém. Amém. Eu, desde 2007, que estou conscientizando-me com relação a esta promessa. Vocês, alguns de vocês, muito gostam de mim. Está vendo aí? Então, os anos se passaram, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, outros tem até 30 anos aguardando, e às vezes pode estar perdendo o equilíbrio da esperança através da fé. Mas isso não deve acontecer. Meu Deus. É o que vamos aprender aqui. Ninguém melhor do que o exemplo que o nosso pai da fé, Abraão, nos deu. E o profeta trouxe Amém. este exemplo. O profeta William Branham trouxe este exemplo. Nosso pai da fé, Abraão. É o que nós vamos ouvir nessa casa. Glória a Deus. Não, a doença, os problemas, as agitações do dia a dia que estamos atravessando, o terror, o medo do banditismo, o medo disso, daquilo outro, que está nas cidades maiores, como esta aqui, que é grande. Temos passado por essas circunstâncias. Mas nunca deixe a circunstância adentrar no coração. Teu coração, meu coração, é o lugar onde é para habitar o Espírito Santo. Porque é o templo do Espírito Santo. Mas se o medo entrar, o terror entrar, ele não pode. Ele não pode nem entrar aí no Espírito Santo. Porque o medo é o diabo que dá. Agora a fé, a coragem, quem dá é o próprio Deus. Amém? Amém. Isso fica como uma introdução, dizendo a vocês, permaneçam firmes ao lado do vosso pastor, tranquilos, somente se alimentando. Primeiro, não é você que vai se transformar a si próprio. É Ele que já prometeu a te transformar. E a me transformar. Isso é um feito dele.
Isso é um processo de restauração que tem que começar em minha vida, na sua vida, em nossa vida. Isso vai prosseguir até o nosso grande e glorioso arrebatamento. Que Deus de paz siga nos abençoando. Vamos estar lendo a partir, é uma porção só que vamos estar lendo, a partir do parágrafo 71, na página 11, para quem gosta de marcar, provando sua palavra. Eu lhes digo, ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Deus prova que sua palavra é assim. Vocês já ouviram as pessoas dizerem, ver é crer. Isso não é inteiramente verdade. Muitas pessoas veem e ainda assim não creem. Nos dias em que Jesus esteve na terra, porque eles não o reconheceram, que ele era essa palavra de Deus manifestada, porque as pessoas não entenderam o que Moisés disse. O Senhor teu Deus te despertará um profeta como eu, e ele cumpriu cada palavra que a Bíblia falou que ele faria, porém eles não creram nisto. Deus. Mas Deus, em cada era, provou que sua palavra é verdade. Ele sempre prova a sua palavra. Amém. Glória. Já estou no parágrafo 74. Estou prosseguindo os parágrafos. Glória. Disse o 71, agora o 74. Mas Deus, em cada era, provou que sua palavra é verdade. Ele sempre prova a sua palavra. Então, dizem algumas vezes que ver é crer. Não é assim. Mas sabemos que Deus segue em frente, provando sua palavra em cada era. Oh, Deus. Sabemos que ele provou isto a Adão e Eva. Que quando ele disse, no dia em que dela comeres, nesse dia certamente morrerás. Temos de admitir isso, que isso é verdade. Nós cremos nisso, porque ele nos provou isso. E sabemos que é a verdade. Agora, somente tomaremos alguns lugares onde Deus provou sua palavra. Tomemos, por exemplo, nos dias de Noé. Deus falou a Noé uma mensagem que certamente era não científica. É incrível. Ninguém poderia ter crido. Nunca tinha chovido sobre a terra. Não científica. Talvez eles fossem uma era científica maior do que somos agora. Porque construíam pirâmides e esfinges e coisas tais naqueles dias. Que não conseguimos construir agora. Eles estavam familiarizados com o poder de algum tipo de poder mecânico, talvez atômico ou algo assim, que eles conseguiam erguer aquelas grandes pedras, o que não conseguiríamos fazer hoje. Porém, eles fizeram grandes coisas científicas. Eles tinham algo com que podiam embalsamar um corpo para fazê-lo parecer natural por centenas de anos. Nós perdemos essa arte. Jesus disse que aconteceu nos dias, como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. E sabemos que estamos para entrar em outra grande era científica. E agora, a mensagem que Noé tinha era muitíssimo contrária à crença daquele dia na igreja. E era também muitíssimo contrária à pesquisa científica. Porém, Deus provou que sua palavra era a verdade. Deus provou que o que
esse profeta dizia era verdade. Amém. Também tomaremos outro só por um momento. Exemplo. Já foi exemplo que ele deu, agora esse outro exemplo. Abraão foi outro profeta do Senhor, a quem a palavra veio. Ele lhe disse, quando tinha 75 anos de idade, e Sara tinha 65 anos de idade, que ele ia ter um filho com Sara. Vocês sabem, chamo-vos a atenção uma coisa. O mundo gospel, o mundo evangélico, o mundo do sistema eclesiástico por aí, fora desta mensagem, eles não reconhecem Abraão como um profeta. Eles não sabem disso, nem propaga isso. É coisa como patriarca, não como profeta. O mundo aí, os teólogos, não reconhecem Abraão como profeta. Quem está reconhecendo é o profeta de Deus, William Branham. E podemos dizer amém. Porque Amém. isso é o assim, diz o Senhor. Amém. Amém, meus irmãos? Glória. Só um comentário rápido para você entender. Assim como Jó. É, exatamente. Ele não reconhece. O mundo evangélico reconhece Paulo como apóstolo, não como mensageiro. Isso é coisa que foi para os trovões. Os trovões foram revelados, e vocês sabem, eu também sei. Então reconhecemos todos os segredos de Deus. E Amém. os 7 selos têm sido revelados para nós. Então isso é muito importante. Agora, isso foi um choque e tanto para um incrédulo. Poderia você imaginar hoje tal coisa acontecendo até mesmo neste dia, com todas as nossas realizações científicas e todos estes bebês de proveta de que falam e coisas tais, porém esta mulher idosa, agora com 65 anos, e um homem idoso de 75 anos, porém a palavra do Senhor veio a Abraão e disse que isto ia acontecer. Oh. Grande teu nome, meu Deus. Palavra de transformação para você, para mim, para nós todos aqui, já foi proferida pelo profeta desta era. Palavra de transformação, de arrebatamento. Não é isso? Já foi falado. Não importa se você tem 70, 80 anos ou 5 anos de idade. Não é verdade? Foi falado e já foi dito que este é o tempo. Só nos compete a continuar esperando, aguardando pela fé, como Abraão fez. Amém. Na sequência desta leitura, vamos compreender melhor o que nós estamos ouvindo e lendo diretamente da mensagem do profeta. Bem, vamos continuar aqui. E Abraão creu em Deus, e sem importar o quanto Deus falou, e quão verdadeiro era, Abraão teve de crer no que Deus disse, para que fosse assim. Agora veja como aquele homem foi testado, com seu testemunho de que ele realmente creu. Esse mesmo homem que fez essa confissão Santo Deus. de que creu em Deus, ele era uma pessoa como você é. Abraão. Sentado aqui esta noite. Vou repetir isso aqui. Esse mesmo homem que fez essa confissão de que creu em Deus, ele era uma pessoa como você é, sentado aqui esta noite. Amém. Amém? Amém. Podemos entender. Abraão era o que? Não era o eleito? E você, filho de Abraão, o que é? Eleito sentado aqui. Amém. Isso é grande para nós. Glória. Aleluia. Abraão era eleito. Somos filhos de Abraão pela fé. Segundo a carne é Jesus Cristo. Segundo o que temos aprendido por parte desse profeta. Mas segundo a fé, somos todos nós, os eleitos. Isso é um direito que nós temos como primogênitos de Deus. Amém. Sem dúvida alguma, né? Vamos seguir aqui. Isso aqui é muito interessante para todos nós. Nós temos de crer. Nós ainda cremos em Deus. Nós temos de crer que sua palavra é a verdade. Amém. E ele provará isso, que ela é a verdade, se somente crermos nisto. Ele provará isto
que é ela, a palavra é a verdade, se somente crermos nisto. Você não crê? Para quem não crê, para incrédulo, ele não vai provar nada. Mas para crente vai. Amém, irmãos? Não importa os problemas que você está passando, o que quer que seja, o que quer que seja, é problema, não interessa. O problema é você estar crendo, estar a solução do seu problema. Crendo o que ele tem dito para você e para mim. Agora, veja o obstáculo que Abraão tinha. A primeira coisa era a sua idade. Claro, às vezes uma pessoa bem idosa diz, mas será que vou alcançar? Começa a colocar esse obstáculo, que é a idade. Nada a ver. Nós vamos saber, nós já sabemos o que aconteceu com Abraão. Todos aqui sabem. Os apelos aqui só relembrar mais um pouquinho. Glória. Agora veja o obstáculo que Abraão tinha. A primeira coisa era a sua idade. 75 anos de idade. E Sara tendo 65. Ela havia passado muito da mudança da vida, a menopausa. Sem dúvida que isto havia cessado muitos anos antes. Ele havia vivido com ela como esposa. Ela era sua meia-irmã. Provavelmente a tinha tomado quando ela era só uma menina em uma adolescência. E a tinha desposado. E ele não tinha tido nenhum filho. Ela era absolutamente estéril. E agora descobrimos que para fazê-lo, ele teve de se separar de todas as pessoas que não criam nisso, para fazer que isso se cumprisse. Então, se uma pessoa não acredita no que Deus prometeu para mim, para você, a transformação do seu corpo, o arrebatamento, a ressurreição de quem partiu, de quem partiu, é melhor separar dessas pessoas que são incrédulas, nesse particular. Porque associar a elas, se ela não acredita que você está crendo, então para que está associado a isso, né? A incredulidade. É o que o profeta está dizendo aqui para nós. Não é minha intenção dizer que você tem que se separar das pessoas, mas você tem que se separar de toda a tagarelice de incredulidade. É verdade. E ficar longe disso. Quando as pessoas disserem, essas coisas não acontecem, esse é um bando de pessoas lunáticas. Não há tal coisa como essa acontecendo. Simplesmente tape seus ouvidos e se afaste. Não dê nenhuma atenção a isto. Amém. Tem gente que crê de toda a qualidade por aí. Mas se não acredita no que Deus prometeu para nos beneficiar, por que estamos associados a esse tipo de crendice? Isso é crendice, isso não é uma crença, é uma crendice. Porque a crença verdadeira é aquela na qual está baseada nas promessas para o tempo em que você está vivendo. Amém. Deus. Nós sabemos qual é a nossa promessa. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Muito bem. Então, a Bíblia diz que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Então, que você, eu, nós, filhos de Abraão, devemos fazer. Não duvidar com incredulidade da promessa que ele fez para você. Sem se importar as circunstâncias. Elas estão de fora, não podem entrar em você. Se ela entrar em você, vai criar dúvidas. Se a circunstância entrar em você ou em mim, vai criar dúvidas. Vai se tornar incrédulos. E isso não fomos chamados para ser crentes. Amém. As promessas que ele fizera para cada um de nós. Aleluia. Não importa as circunstâncias que rodeiam de nós. Não interessa isso. O que importa é a crença lá dentro, na promessa, e confessamos o que ele tem prometido. Verdade. Dois aqui. Mas foi fortificado, dando louvor a Deus. É isso que já ouvimos aqui hoje, aqui nesse culto. Já ouvimos aqui na mensagem Crença de Maria. Louvando a Deus, você vai se fortificando. Amém. Aqui,
Pastor, você que leu isso aqui. Está vendo? Então, louvando a Deus, você se fortifica na fé, na esperança da promessa que Ele fizera para o nosso Deus. Amém. Isso é muito grande. Seu nome foi mudado de Abraão para Abraão. A mudança do nome tornou seu nome Pai das Nações. Amém. Poderia você imaginar um homem vivendo com sua esposa como sua querida, com quem ele já tinha vivido por todos esses anos, e agora com quase 70 anos, 80 anos, e sua esposa com 70 anos, e ainda sem nenhum filho, ou alguma esperança de filho, ainda assim, declarou que ele era o Pai das Nações. Poderia você imaginar as críticas de seu companheiro de jornada, dizendo Pai das Nações? Agora, quantos filhos você tem no mundo, no momento? E todas as críticas pelas quais ele teve de passar. Então, não é novidade que você, pastor, cada um de nós, venhamos a receber críticas por aqui e por ali. Isso para nós não é novidade. O nosso pai, Abraão da fé, recebeu elas. Você vai ser transformado. Você vai ser transformado. Por quê? Porque você, para você, é crítica. Você disse sim. Por quê? Ele me prometeu. Ele te dá essa promessa. 1 Coríntios 15, 51 em diante. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 em diante. Se eu partir a ressurreição, se não é transformação, e arrebatamento, e aí, está escrito? É verdade. Esse é o tempo. Glória. Mas como você se assegura isto? O profeta para este tempo, um outro profeta que a Bíblia dizia que haveria de vir à terra, já confirmou que este é o tempo. Amém. Aleluia. Mas quem é esse profeta? Segue sendo as perguntas, né? Você nunca ouviu falar? É o profeta de Malaquias 4:5. Mas como chama ele? William Branham é o seu nome. Simples. E ainda mais, é o mesmo Elias que o próprio Senhor Jesus, em Mateus 17:11, declarou aos seus discípulos, quando lhes perguntaram por que dizem os escribas que é misto que Elias venha primeiro? Versículo 10. Aí Moisés disse, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Amém. Não é isso mesmo? Amém. Você já está evangelizando uma pessoa com evangelismo no tempo do fim. Esse é o evangelismo para o tempo do fim. Aleluia, Deus. E como é simples? Então faz. E além do mais, é o mesmo personagem que João, na ilha de Patmos, viu lá no capítulo 10, uma visão. Para ele viu, e quando ele viu aquele anjo que lhes mostrava tantas coisas maravilhosas, quando ele viu no capítulo 19, relata que ele prostrou por 2 vezes para adorá-lo. Ele disse, não faças tal coisa. Sou conservo teu de teus irmãos, adore a Deus. É este homem. Aleluia. Glória. Os dias da volta do 7º anjo, 10 de Apocalipse, 5:7. Essa escritura todos nós conhecemos. Confirmando a presença do profeta. Agora, cadê ele? Deus o levou. Mas e aí? E aí? Bem, na mensagem, e não sabeis. Página 10. Parágrafo 53, estava declarado. Sei que estou chegando a hora da minha partida, mas as fitas e os livros seguirão vivendo. Olha aqui o livro vivendo. Amém. As fitas e os livros seguirão vivendo. Amém. Aí você encontra na divindade explicada a mensagem e diz, você pode matar o mensageiro, mas a mensagem segue. Amém. A mensagem, olhando para Jesus, ele declarou a visão que ele tivera lá em 33, no Rio Ohio, em meados de junho. Lá nessa mensagem de 63, olhe sempre para Jesus, ele declarou que, olha que ele declarou, que quando naquela visão de 33 apareceu o Senhor uma bola de fogo, disse, assim como João Batista foi precursor da minha primeira vida, tua mensagem precursará a minha segunda vida. Amém. Quantos fundamentos vocês têm, meu bem, irmão? Amém. Glória. Pode dizer isso, eu aceito, Senhor, sem ter medo de nada. E até passar por cima de todos os obstáculos que há na sua vida ou na minha vida.
É, Deus. Louvado seja Deus. Glória. É. Estou olhando aqui o relógio. E vou continuar um pouquinho mais aqui, que está muito gostoso. Eu estou me sentindo bem como se estivesse em janeiro. Amém. Igual ontem, viu? Me sentindo muito bem aqui, igualzinho ontem, lá no Itaú Paçoca. Senti muito bem à vontade. Eu gosto disso. Quando o pastor já sabe, eu cheguei na congregação onde estou, o pastor chegou ali, ele tem toda a liberdade. É livre. Aí o Senhor é quem trouxe ele ali para isso. Entendeu? Então, meus amados irmãos, vamos continuar aqui lendo, porque aqui me chamou muita atenção uma coisa muito impressionante para nós neste momento, que me deixa mais contente e mais fortalecido na fé. Amém. Que é isso que nós precisamos. Enfrentar os desafios, estando mais fortalecidos na fé. Aleluia. Das promessas que ele fizera para o nosso dia. É É verdade. nossa. Amém. As promessas que ele fizera é nossa. Verdade. Não deixar passar para outro. É tua, é minha. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Então, diz aqui, todas as críticas que Abraão teve que passar. Porém, Abraão não duvidou absolutamente em parte alguma por incredulidade. Ele creu que Deus tinha condições de realizar o que tinha prometido. Que Deus provaria a sua palavra, sem importar quanto tempo levasse. Oh, Mas, ao invés de ficar cada vez mais fraco, como temos tendência a fazer, ele ficou mais forte o tempo todo. Esse é o exemplo do nosso pai Abraão. Pela fé, nós, como filho dele, é exemplo positivo para você e para mim. Não importa os problemas, nem a idade, nada disso. Permaneça firme. Pode cantar todo dia. Levantar e diga, eu vou ser transformado. Pode cantar isso. amém. Pode cantar. É só falar e cantar. Eu vou ser transformado a qualquer hora. Ele me transformará e me levará nesse grande e glorioso arrebatamento. E aí vai. Amém. Fica cantando. Amém. Glória. Você está crendo? Só canta porque crê. Amém. É verdade. Muito bem. Então, olha aqui, olha. Se não aconteceu hoje, amanhã será um milagre maior. Não aconteceu até agora, o dia de hoje, já estamos pela noite, não aconteceu hoje a transformação. Amanhã, o milagre é maior. Que coisa tremenda. Oh, Eu estou no glória a parágrafo Deus. 85. Aleluia. Porque está um dia mais velho. Esse era Deus. Esse era Deus em Abraão. Porque ele sabia que Deus provava que todas as suas palavras eram assim. Não importa tempo para Deus. Se seus filhos somente tomarem a sua palavra, de modo que ele possa provar isto por meio de você, essa é a única maneira dele poder provar a sua palavra. Você tomar a palavra. Amém. Amém. Oh, glória. Ele não aprova a incrédulos. Eles não podem ser provados. Eles são incrédulos. Porém, ela não é a incrédulos. Não é para incrédulos. Repete aqui 2 vezes. É para aquele que crê. Quantos creem nessa palavra? Amém? Então, nós cremos. Glória. E se ele puder encontrar alguém que crê em sua palavra, ele provará a sua palavra por meio de você. Aleluia. Amém. Amém. E algumas vezes, enfermidades e coisas tais nos acontecem dessa maneira, de modo que Deus possa provar a si próprio. Eu recebi um convite desse amado companheiro para um encontro, mas eu estava impossibilitado, tive problema. Porque foi mais de um ano lá, quase um ano parado lá, sem poder andar nem dentro de casa, de muleta. Foi uma doença chamada úlcera varicose, que me atacou, devido a algumas coisas. Mas acabou, estou curado. Acabou esse problema. Amém. Virgínio já, tá vendo? Já tenho viajado por aqui, por ali, e para mim, acabou esse problema. Amém. Não quer dizer que não possa aparecer outro. Quantas que aparecer, eu vou continuar crendo. Que isso é circunstância, está para fora, não tem nada a ver comigo. Só Amém. isso. Tem que ficar É verdade.
debilitado, ficar fraco na fé, ou desconfiado, duvidoso, nada disso. Esquece disso. Não, o que nós temos de promessa é muito maior, irmão, do que qualquer doença que venha nos atingir. A promessa é maior. É tão claro isso que na Bíblia está escrito: se sofremos com ele reinaremos. E o que há de receber não é de se comparar. O que nós hoje recebemos de corpo humano, de luta, de provas, não é de se comparar para a glória vindoura que há de se manifestar para nós. Então, continuemos crendo. Louvado seja Deus. Então aqui diz: ele provará a sua palavra por meio de você. E algumas vezes enfermidades, coisas tais nos acontecem dessa maneira, de modo que Deus possa provar a si próprio. Lembram-se do homem cego que Jesus encontrou? Eles disseram: quem pecou, ele ou seu pai, sua mãe? Disse, neste caso, ninguém. Mas para que as obras de Deus pudessem ser dadas a conhecer. Veja, isto aconteceu ao rapaz de modo que Jesus pudesse ser glorificado. Algumas vezes a enfermidade não é uma maldição, é uma bênção. Palavra. Diz isso na nação. Nossa. Não é verdade? Diz isso na Está vendo? Quem diz isso? Isso aqui é assim, o Senhor. Faz um contraste. Mas para mim, eu sou um homem que posso provar isso a vocês. Com aquela enfermidade que me atingiu, eu aprendi muita coisa, graças a Deus. Aprendi muita coisa. Muita coisa. Eu não vou não ganhar tempo aqui, não ficar perdendo tempo com isso. Mas eu ganhei muitas experiências com aquela enfermidade. Oh, Deus! Descobri muitas coisas com aquilo. Foi para mim uma bênção também. Eu passei por aquilo e estou vivo e tranquilo e acabou esse problema. Estou bem. Então aqui está esse cumprimento teve na minha própria vida aqui. Esse que nos fala nesta ocasião. Olha como ele disse aqui. Repito isso, né? Algumas vezes a enfermidade não é uma maldição, é uma bênção. De modo que possamos estender nossa fé até ali e chamar aquelas coisas que não são como se fossem. Deus disse assim e ele provará que é assim. Amém. Se você tão somente não se enfraquecer durante o teste, durante a prova. Está vendo, irmãos? Quando vier essas provas, esses testes, olha que orientação. Isso aqui é o Espírito Santo falando a você hoje aqui. Amém. Deus. É isso. Isso é assim, Senhor. Amém. Ele pôde provar Jó, certa vez, que ele não o amaldiçoaria na sua face. Veja, a prova por que Jó passou, porém, nas próprias mandíbulas da morte, ele ainda disse: o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Outro exemplo para você e para mim. Jó. Aleluia. Está aí. É verdade. Ele, sem dúvida, creu. Deus provou sua palavra a Jó. Ele provou a Abraão. Amém. Ele provou que é assim. Ele também glória. provou por meio de Moisés. E quando a dificuldade era tanta contra ele, Moisés tinha em mente que talvez para ser um libertador, que sua mãe provavelmente lhe havia dito, que ele nasceu um menino formoso, ela foi sua tutora, que o criou no palácio de Faraó. Sem dúvida, ele havia dito: filho, nós temos orado para que fôssemos libertos. E cremos que você é esse menino que Deus usará para libertar. E então, quando ele... Veja, ele cresceu e era para ser o filho da filha de Faraó. E verificamos que ele estava para ser herdeiro do trono. Ora, sem dúvida, que estava na mente deles, então, que ele se tornaria o próximo Faraó. E é assim que ele libertaria o povo, ao ser o próximo Faraó. Porém, Deus tinha um. Se tivesse sido dessa maneira, então ele teria feito isso através de um material, através de um ato de política. Mas Deus não opera sempre dessa maneira. Aleluia. Amém, Deus. Glória. Louvado seja Deus. Amém. Que coisa. Glória a Deus.
No livro dos selos já foi declarado que quem comanda a política é o demônio. Nós sabemos disso. Então nós não temos nada prático com isso. Estamos ligando para isso, né? Somente isso. Que coisa tremenda. Deus tem suas maneiras próprias de operar. E ele disse que iria trazê-los para fora. Ele disse a Abraão, depois de 400 anos, ele iria trazê-los para fora com forte mão. Ele iria mostrar sinais e maravilhas. Deste modo, ele não podia tê-lo feito dessa maneira. Assim, verificamos que Abraão creu em Deus. E aqui está Moisés, agora crendo em Deus. E Moisés olhou da mesma janela pela qual o faraó olhava. E ele viu o mesmo povo, sobre o qual o faraó olhava como um povo maldito, um povo que não tinha nada além de um bando de fanatismo, como Deus. E algum Deus do deserto, em algum lugar do qual nada sabiam, alguma coluna invisível a qual oravam, em que não havia nada de especial. Eles eram um bando de fanáticos, e eles eram um bando de escravos. E o Deus deles, deixando que fossem escravos, provava que não era Deus. E bem no meio da coisa... Deus. Então, às vezes, as pessoas veem os eleitos, porque eleito está nessa mensagem. Para ser identificados, tem que estar nessa mensagem. Tem que crer que Elias, para o tempo do fim, é o mensageiro William Branham. Sua mensagem é a mensagem que nos libertará dentro da escravidão humana. Ela produzirá a transformação, a libertação deste corpo, sem dúvida alguma. Então, para a pessoa ser identificada como eleito ou eleita, essa mensagem tem que alcançar ela. Foi o caso de vocês e a mim. Ela que nos alcançou. Foi ela que nos achou. Em algum lugar você estava, em algum subterfúgio. Eu também estive. Em algum subterfúgio religioso por aí. Até que a mensagem chega e nos alcança e tira. Amém. E agora está ela trabalhando com cada um de nós, como indivíduos que somos gentios. Como indivíduos estamos sendo trabalhados. Isso é muito bom demais para nós. Então agora diz aqui. E bem no meio da coisa toda, ele estava levantando o próprio homem. Deus faz coisas de maneiras tão peculiares, bem debaixo deles. Não um teólogo, não um professor, não um sacerdote, não um dos homens santos, mas apenas um homem comum, nascido para o trabalho. E Deus o chamou para ser seu profeta. E o enviou até lá. E nada na mão além de uma vara torta para enfrentar um exército, unidades mecanizadas que tinham conquistado o mundo inteiro, mas com essa vara na mão, como Deus lhe havia dito para segurar essa vara na mão e ele libertaria Israel, e ele foi e fez isso porque Deus o prometeu. Como ele fará isso? Eu serei contigo. Amém. Amém. A promessa que Moisés e aquele povo de vídeo de Moisés receberam da libertação, para nós também. Amém. Ele estará conosco para nos dar isso. Não precisamos ter medo de nada. Os trâmites da besta já está sendo aí, trabalhando, por meio de política, por meio de sistemas eclesiásticos, mas para nós não nos afetará nada. Chegar a hora mesmo, Deus nos arrebatará e ficará isso aí. As vigilâncias com o filho do diabo para passar pela grande tribulação. Isso está nos preparando. Está vendo? Olha que lugarzinho desse. Tão aconchegante. Simples, mas é aconchegante. É o lugar que Deus tinha aqui. E nós estamos aqui. Em cada lugar que Ele tem um povo simples, humilde. Mas sabemos do que nós cremos. Amém. Que você. Amém, meus irmãos. Eu me alegro quando eu conheço mais um grupo. Ele disse, mostra-me tua glória, Senhor. Eu sou pesado de boca. Eu não consigo falar direito. E ele teve 1 milhão de desculpas. Porém, ele disse, eu serei contigo. E a minha desculpa mesmo, então nós também temos. É só eu, mas logo eu tenho uma vida. Nossa, pelo amor de Deus, eu não sou digno. Mas ele está conosco. Mas quem quer que corre? Quem Deus ele predestinou?
fomos predestinados. Amém. Estamos aqui para isso. Glória a Deus. Enfrentar os desafios de cada dia, aguardando, esperando pela fé da nossa promessa. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Muito bem. Vou só encerrar com mais um pouquinho só. Porque eu serei, ele disse, eu serei contigo. Isso foi o bastante. Ele foi tomando a palavra de Deus, sem importar quão perigosa a tarefa parecesse. Moisés continuou a crer em Deus. E Deus provou, através de Moisés, que sua palavra era a verdade. Porque, independente do que aconteceu, Moisés permaneceu bem ao lado da palavra, por ocasião da jornada. Amém. Esse é um conselho Amém. para você. Em nossa jornada é permanecer do lado da palavra. Essa é a nossa obrigação. Dever de um cristão que vai ser arrebatado. Deus lhes disse, lá no Egito também, que ele os libertaria para uma terra prometida, uma boa terra, repleta de leite e mel. E Oh, estava glória a Deus. absolutamente lá. Eles não sabiam que estava lá. Porém, ele disse, está lá. E eu a dei a vós. Já é vossa. Apenas vão reivindicá-la. É o que nós estamos fazendo. Cada culto que a gente se desloca nos nossos lares, para vir a qualquer lugar onde nos reunimos, para ouvir a sua palavra, para a hora em que estão vivendo, isso é uma reivindicação. Amém. Oh, Ele que glória a Deus. Moisés fazia isso. Nas suas orações está reivindicando. Porque o nosso corpo é a terra prometida, simbolizando aquela para os hebreus. O novo corpo é essa promessa, essa terra prometida. Esse novo corpo que nós vamos entrar nele. E no dizendo, quando muitos deles saíram dançando no espírito, quando Miriam tocou o tamboril, comendo o maná do céu, ouviram Moisés cantar no espírito, observando os milagres e sinais serem feitos. Porém, quando chegou a hora da prova, para crer na inteira palavra de Deus, toda a promessa, eles falharam. Isso foi assim. Isso foi assim. Mas uma alegria muito grande que nós devemos ter, que já foi dito pelo profeta de Deus, o assim do Senhor para hoje, naquela mensagem que fala da noiva, a noiva terrenal, Futuro lá. Ele deixou bem claro que a noiva lá não é decaiu. A noiva caiu no concílio domingo atrás, mas essa noiva aqui não cairá. Amém. Já leram isso, irmãos? O pastor pode confirmar, pode confirmar, o pastor Alcir pode confirmar isso, né? Tá, irmãos? Essa noiva aqui não cairá. Amém. O diabo não poderá com essa noiva. Amém. Ela está sendo aqui preparada com essa palavra. Amém. Amém. Tem esse Deus. grande estandarte. Oh, glória. Amém. Está Aleluia. levantando, isso aí não tem como. Santo Por isso Deus. não podemos deixar esta palavra de lado. Vamos ter ela como uma vestimenta, Amém. revestindo. É a couraça desta mensagem. Tá? Vamos já encerrar. Somente 2 deles creram nisto, que foram Josué e Caleb. E eles trouxeram de volta a evidência de que a terra era boa. Aleluia. Porém, as circunstâncias foi isso que os impediu. Porque eles disseram, não temos condições de tomar essa terra, porque suas cidades são muradas, seus delegados ali, não seus delegados, mas seus povos, seus povos são grandes gigantes. Ora, parecemos gafanhotos ao lado dele. Josué e Caleb disseram, somos mais do que aptos a tomar. Porque Deus já tinha dado a eles, sem importar quão grande fossem os gigantes. O obstáculo não significava nada para eles. Deus tinha dito assim, e Deus provou isso por meio deles. E eles, de fato, atravessaram e tomaram a terra, como Deus disse que fariam. Ele provou isso para eles. Agora, quando foram no mês de abril, quando as águas estavam se precipitando das montanhas, por causa da neve acumulada pelo vento, e coisas tais, parecia que Deus era um general medíocre, ao guiar seu exército diretamente a um lugar onde ele os tinha deixado bloqueados na terra prometida, e exatamente na ocasião em que ele os fez atravessar, ia fazê-los atravessar
Era o pior mês do ano, o mês em que o Jordão estava transbordando suas margens, se estendiam bem para os campos. Ora, se eles iam fazê-los atravessar, seria no verão, quando podiam atravessar a pé. Porém, ele esperou até que as águas ficassem fundas. Ele gosta de mostrar que é Deus. Ele gosta de provar sua palavra, apesar de tudo. Às vezes ele permite você passar por uma prova e na hora mais crucial, no momento mais crucial da sua vida, ele entra em cena. Nunca devemos perder a esperança na provisão de nosso Deus. Amém, irmãos? O profeta foi um exemplo nas nossas vidas. Quem mais sofreu do que ele? Abraão? Nenhum de nós. Tivemos sofrimento igual o profeta Abraão, que leu a história da minha vida, o livro conta tudo, desde o seu nascimento. Ele nunca teve aliás, nem na Bíblia e nem dentro de qualquer uma pepita desta, porque toda a mensagem é o tesouro celestial. Mas um empate é uma pepita. Agora, nem uma pepita dessa, nem a Bíblia Sagrada declara que o cristão, o eleito, vai ter mar de rosa neste mundo. É verdade. Eu vou encerrar aqui dizendo o seguinte: prova para nós, simplesmente, sabe o que é uma prova para nós? É um exercício para provarmos que somos verdadeiramente crentes na promessa do que Deus sabe. Assim como o atleta humano exercita o seu físico, o seu corpo físico, para manter o atletismo, ser o atleta, assim também é o eleito. As provas são os exercícios para provar que somos atletas cristãos. Então não devemos olhar nem ancorar nossa fé nas circunstâncias, nem nos problemas, mas ancorar nossa fé nas promessas. Abraão, exemplo, João, Moisés e todos os outros, incluindo o William Mario. Deus nos abençoe e até uma próxima ocasião. Muito obrigado. Ore por mim. Eu também, eu não me esqueça. Ore por mim. Estaremos sempre orando pelos irmãos. Deus abençoe. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Não podemos falar de fé, de transformação, se Abraão não estiver no centro de tudo, né? Abraão está no centro de quase todas as mensagens que falam de esperança, de fé, de transformação. Verdade. Muitas coisas. Nessa mensagem mesmo que o pastor estava pregando, tem uma parte que o Mambana fala assim: incredulidade não detém a Deus. Incredulidade detém só o incrédulo. E Deus passa adiante. Então a incredulidade, ela só piora o estado do incrédulo. Ela só piora. No caso de Abraão, a sua fé só melhorava. Porque a cada dia ele fortificava, alimentava a sua fé e creu contra a esperança, diz a Bíblia. Por isso que ele aumentava a sua fé todos os dias. Agora, o profeta Mambana diz que Abraão, ele olhou para o invisível. Ele creu em Deus olhando para o invisível. E, no entanto, quando a fé de Abraão foi colocada em teste, a própria Bíblia, no livro de Romanos, disse que ele não duvidava. Quando os testes vinham, não duvidava por incredulidade. Isto quer dizer que cada teste que vinha, ele não duvidava.
Quem está entendendo? Eu? Amém. Cada teste que vinha, ele não duvidava. Sim. Né? Então, é igual o pastor citou aqui aquela parte. Às vezes, a enfermidade é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Mas isso, propriamente, para ter determinados crentes, até mesmo da mensagem, isso é um insulto. Como é que Deus pode ser glorificado por uma coisa dessas? Né? Como é que pode Deus ser glorificado numa coisa dessas? Né? E, no entanto, Deus disse, através do Mombrana, que quando uma pessoa sai da vontade perfeita, a pessoa entra dentro da vontade permissiva. Mas se ele é o eleito, ele fará com que as suas atitudes na vontade permissiva façam cumprir a sua vontade perfeita. Amém. Já pensou o quebra-cabeça disso? Então você observa bem que o profeta pregou a mensagem olhando para o invisível. Ele diz o seguinte, parágrafo 17. Abraão, isto aconteceu com ele quando ele ainda era um jovem, quando ele ouviu a voz do invisível. O 18 diz, quando o homem uma vez capta aquela visão do Deus invisível e sabe que ele está sempre presente, e sabe que ele está sempre presente. E sabe que ele está sempre presente. Agora, uma coisa que nós precisamos entender, como o pastor Alcides leu aqui. Uma das coisas que nós temos que entender, mesmo que nós não podemos ver com os nossos olhos naturais, é entender que Ele está aqui presente. Aleluia! É entender que Ele está aqui presente. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Fizeram a pergunta para Billy Paul, e disse assim, Billy Paul, diga-nos qual foi o maior milagre que você já viu no ministério de seu pai. Billy Paul disse, olha, eu posso enumerar muitas, mas o que mais me maravilhava é quando ele olhava para a audiência, no momento em que ele ia orar pelo discernimento, e dizia, eu tomo cada espírito sob meu total controle agora mesmo. Oh, Deus. E quando Deus me permitiu ver aquele anjo que estava sempre com ele desde o nascimento, eu não duvido de nada que meu pai fala. Estou preparado para qualquer coisa que ele falar em cima do púlpito. Porque eu vi. Eu vi. Então, como nós não vemos com nossos olhos naturais, Deus apenas permitiu que sua foto aqui no mundo, do lado teofânico, fosse tirada, como ele permitiu que a sua foto, no sentido da suprema deidade, juiz supremo, para trazer a abertura dos selos, ele permitiu que isso fosse apenas fotografado. Amém. Essa aqui para vindicar o profeta, e essa aqui para vindicar a si mesmo. Amém. Quem está entendendo? Amém. Essa aqui para vindicar o profeta, porque ele estava sendo debatido e sabatinado, para provar que ele era enviado. Depois disso, isso foi em 1950. Essa aqui em 1962. Essa aqui vai para provar a si mesmo. Amém? 28 de fevereiro de 63. Então, essa aqui vai para provar a si mesmo. Deus revelando a si mesmo. Amém? Graças a Deus. E essa foi para provar o seu profeta. Amém. Então, nós não estávamos nesse tempo. Nós não estávamos nesse tempo. E esse povo que estava vivendo no tempo de Mombrana, estava vivendo uma transição. Uma transição para receber tudo isso. Hoje nós temos as literaturas, temos o quinto dos Efésios em ação, fica mais fácil. Mas quando um selo está sendo aberto, diz o Mombrana que todo mundo fica confuso. Fica todo mundo confuso quando um selo está sendo aberto. Então fica difícil para nós hoje, fica mais fácil. Oh, Deus, glória. Então Abraão, ele estava olhando para o invisível. E nós cremos que ele está aqui. Amém.
Sem A dúvida. sua presença não é reconhecida para os incrédulos, Verdade. mas para os crentes é reconhecida. Graças a Deus. Obrigado. Ah, mas eu não vi eu não vi uma cura, eu não vi alguém sendo curado, o pastor não colocou a mão sobre alguém, eu não vi ninguém doente sendo curado, eu não vi testemunho disso tudo. Escuta, deixa eu te falar uma coisa. À medida que o pastor estava pregando, à medida que ele estava citando a mensagem do profeta, vários espíritos estavam sendo embora. Aleluia. Vários espíritos estavam indo embora. Aleluia. Glória a Jesus. Vários espíritos estavam indo embora. Teu nome. Vários demônios vão embora. Porque a nossa libertação vem pelo conhecer a verdade. Amém. Conhecendo a verdade vai nos libertando. Amém. Não é assim? Graças a Deus. Para que nós vemos no culto? Nós viemos no culto para melhorar nós mesmos. Graças a Deus. Nós viemos no culto para melhorar. Obrigado, meu Pai. Amém. Viemos no culto para ser melhores pais, melhores mães, melhores filhos, melhores pastores. Amém. Obrigado. Então, diante de tudo isso, ele estava olhando para o invisível. Veja, ele estava sempre presente. Há algo que estabiliza o pensamento daquele homem. Estabilizar significa parar. Estabiliza os seus atos e nos momentos de aflição e problemas. Isto continuará fazendo com que ele olhe para cima e acima das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Amém. Porque ele está olhando para o invisível, mesmo através da promessa. Agora, como Abraão, ele não somente viu o invisível, agora vê o invisível. E a razão pela qual ele creu nisso foi porque Deus o havia dito. E se estamos mortos em Cristo, somos semente de Abraão. E se o Espírito que estava em Cristo habita em nós, habita em você, isto faz a mesma coisa. Ele toma cada promessa divina de Deus, que está em sua Bíblia, e a chama de tempo presente e descansa sobre ela. Amém. Então, irmãos, o que o pastor estava mostrando para nós, provando a sua palavra. Deus prova a sua palavra para crentes, não para incrédulos. É verdade. Graças a Deus. Não, Deus não é uma marionete para ficar ordenando. Jesus faz isso, Jesus faz aquilo, Jesus. Tem até um corinho, né, que eu até brinquei. Passa por aqui, Jesus, passa por aqui. Mandando Jesus passar por aqui. Por que não passa por ali? Não é assim? Mas, veja bem, a palavra, por isso que o profeta, em momento algum, desculpa, senhor, eu estou tomando. Pode ficar tranquilo. O profeta, em momento algum, orava pelos enfermos sem primeiro criar neles uma fé de receber cura. Amém. Ele primeiro pregava para poder criar uma fé. E depois que essa fé é criada por meio da pregação, ele então orava as pessoas, chamava por discernimento. Numa ocasião, ele chamou na fila de oração, ele viu uma menina. Ele viu uma menina para orar por ela. E à medida que ele estava orando por ela, ele parou a oração. E ele falou algo no ouvido dela. De repente, ela foi para as costas dele e segurou o paletó. Ficou aqui, segura o paletó. Ele disse para ela, segura meu paletó, não solta não. E ela era cega. E ela ficou aqui, segurando o paletó. Aí o irmão Brana movimenta muito, gesticula muito, ela ficava para lá, coitadinha, para lá e para cá, segurando o paletó dela. E então o irmão Brana chamando os outros. Vem chamando os outros. Aí cegueira vai embora, outra enfermidade vai embora, outra enfermidade vai embora, e a menininha segurando ali, coitadinha, cansada já. E ele não solta o paletó, não. E ela segurava. Mas tudo tem um propósito, amém, irmãos? O irmão Doc, que é o irmão do irmão Brana, lá na porta, bem distante, pensou. Bill esqueceu da garotinha. Irmão Brana imediatamente disse, não, Doc, não esqueci não. Não esqueci, porque quando eu orei por ela, naquele momento ela não estava tendo fé. E eu precisava chamar mais pessoas para que a fé dela aumentasse. E agora ela está pronta. Amém, irmão? Criou essa atmosfera. Criou essa atmosfera. Agora ela está pronta. Agora ela está pronta. Aleluia. Então chamou ela e disse, Obrigado. ó Deus, aqui está essa pequena garotinha, glória a Deus por isso. E Deus
Tá vendo a fé dela aumentar? Ele parou de novo a oração. Oh, glória. Parou de novo a oração. Disse, querida, que tipo de cor de olhos você quer? Ela falou, fiquei sabendo que os olhos azuis são bonitos. Então, pela glória de Deus, pela sua fé, tenha olhos azuis. Amém, irmão? E ela teve os olhos azuis. Oh, Amém? amém. A expectativa criou-se. É igual você saiu de casa. Puxa vida, vai um pastor, vai vir lá. Aí você cria uma expectativa. Você cria uma expectativa. Mas se aquela expectativa sua não é aquela expectativa que você pensava, que esperava, aquilo torna negativo e você não será abençoado. Mas se aquela expectativa que você cria, assim, independente do que seja, eu quero ser abençoado. Amém. Independente do que seja. Amém? Amém. Porque a fé para o rapto não está no pastor, está nas mensagens. Exatamente. Está nas pregações. Vamos ficar de pé? Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe o pastor Ailton. Amém. Deus abençoe sua família. Abençoe todos que vieram, que estiveram conosco. Deus abençoe todos vocês. Amém. Pastor Ailton, as portas estão abertas. Amém. Estão abertas tanto aqui para Betim, Citolândia, Sarzedo. Aqui também. Amém. Sarzedo, Ibirité, Vespasiano, Igarapé, todos os lugares, portas estão abertas. Assim que você estiver por aqui, é só dar legal. Estou chegando aí. Amém. A gente prepara, tá bom? Deus abençoe todos vocês, todos os irmãos. Se vocês quiserem ouvir novamente a mensagem, nós passaremos na rádio e também está no YouTube. É só vocês verem no YouTube a mensagem novamente. Deus abençoe todos vocês. Glória. Todos vocês. Até terça-feira, o próximo culto, se Deus assim permitir. E amanhã estaremos em Sarzedo, a partir das 18 horas. No nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Vamos orar todos. Senhor Deus, Pai Celestial, Ó Deus, como foi. aqui estamos, ó Deus querido, diante da Tua presença, agradecidos Sim, Senhor. por essa mensagem que o Senhor nos trouxe nesta noite, através do Teu servo, do Teu Nos Filho. abençoando em Tua palavra. Deus, nós cremos em toda a palavra. Deus usando, ó Pai. E eu creio que o Senhor prova a Tua palavra. Continua a provar a Tua palavra. Aleluia, glória a Deus. Ó Deus, por isso que esse é o tempo da restauração. Preciso sim, Senhor. E nós estamos dentro da visão da promessa do Senhor, Pai. Pai. Ó Deus, abençoe nossos irmãos e irmãos a voltar para os seus lares. Ó Deus, por suas casas, cheios do Teu poder, cheios da Tua palavra. Um alforje cheio. Abençoe cada um a retornar para os seus lares. Que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que seja abençoado, livrando de todo mal. Ajuda cada um no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aperte a mão do seu irmão e agradeço por estar aqui em companheirismo. Deus abençoe. Glória a Deus. Santo Deus da glória. Deus quer.